A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Aqui é o pastor Marcelo Vieira com mais uma reflexão da palavra do Senhor. E nesse instante eu quero convidá-lo e convidá-la a estarmos refletindo sobre o Salmo 42, a partir do verso 1. Mas antes quero também já fazer menção do Senhor em oração, juntamente com os amados irmãos. Amém? Vamos orar? Pai eterno, Deus santo, Deus justo, toma em tuas mãos as nossas vidas. Derrame da sua graça, da sua glória, do teu amor e da tua ternura, que a tua misericórdia, que a tua compaixão não se aparte de nós, mas que teu Espírito Santo possa continuar nos envolvendo, nos fortalecendo, nos alimentando. Pai, visita os nossos lares, os nossos familiares, que o Senhor venha dar livramento e escape, que o teu Espírito Santo possa continuar nos conduzindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Aqui nos diz o seguinte: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, um Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor e com multidão que festejava. Por que está abatida a minha alma? Por que perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto me lembro de ti, desde a terra do Jordão, desde o Hermon, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das catatumbas, todas tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção está comigo, a oração ao Senhor da minha vida. Direi a Deus, é minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quanto todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está batida a minha alma? Por que perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. Amém? O Salmo 42, ele trata de verdades extremamente importantes no que diz respeito à nossa confiança, à nossa fé, à nossa perseverança e o nosso refletir do contexto atual de cada um de nós. Quando nós olhamos para o Salmo 42, nós vemos o salmista, e aí esse salmo fala exatamente de Davi, o grande rei Davi, quando Davi ele endossa esse salmo, ele está falando exatamente do drama que ele está passando devido à perseguição de Saul, devido às trincheiras que Saul está tentando tramar para pegar Saul, né? A Bíblia declara que Saul estava perseguindo, né? Muitas vezes Davi estava perseguindo a Davi, e Davi algumas vezes até se desviou de Saul, né? Quando Saul chegou a jogar a lança
em Davi. Davi se desviara, né, dos ataques e das afrontas de Saul, mas chegou um momento que ele precisou fugir. E nessa fuga, né, ele fugindo de Saul, Davi começa a falar sobre a sua necessidade de estar diante de Deus, de estar próximo, mais próximo de Deus, não de estar diante de Deus, mais próximo de Deus, porque Davi tinha uma relação estreita com Deus, mas ao mesmo tempo, Davi aqui ele faz menção do sentimento que agora ocorre consigo mesmo, do sentimento que ocorre com essa falta de estar diante de Deus de um modo apropriado, de um modo livre para adorar ao Senhor sem reserva. E aqui nós vemos já no primeiro versículo, dizendo: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei à face de Deus. Por que Davi está falando isso? Davi, nós podemos perceber na sua vida pregressa, na sua vida ministerial, na sua vida de um adorador, na sua vida de intimidade com Deus, nós vamos ter em destaque Davi como um grande adorador, como um grande servo do Senhor, que busca a presença do Senhor e que tem uma relação muito estreita com Deus. E aqui Davi diz que a alma dele está sedenta por Deus, que a alma é como o servo que corre para buscar água, assim a alma de Davi está sedenta por Deus, porque ele está vivendo momento de sequidão, momento de treva, momento de entrave, momento de perseguição, e não pode contemplar a Deus da forma mais específica de poder adorar ao Senhor com liberdade, porque o inimigo está à espreita, o inimigo está ali, né, no calcanhar de Aquiles de Davi. E aí nós precisamos perceber, nós precisamos entender e compreender a necessidade de buscarmos a Deus não só em momentos festivos, não só em momentos em que nós estamos em paz, que nós estamos tranquilos, ou que repousa sobre nós uma tranquilidade em que nós podemos verdadeiramente adorar e ser grato ao Senhor, mas nós precisamos, em momentos de situações adversas, compreender que nós temos que ter sede da presença de Deus. Temos que lembrar dos momentos primordiais que passamos com Deus, adorando e glorificando a Deus, e isso precisa estar muito contento dentro de nós, muito concatenado dentro de nós, ao ponto de buscarmos verdadeiramente a face do nosso Deus. E aqui Davi está dizendo que como servo que brama pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus, né? Assim a minha alma tem sede do Senhor, suspira, a minha alma suspira por Deus, né? E ele deixa bem claro que ele tinha necessidade de se apresentar a Deus, mas de uma forma livre, para adorar, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Por quê? Porque Davi não podia dar ao seu prazer de fazer uma adoração específica ao Senhor, porque ele precisava estar atento ao seu perseguidor, para que ele pudesse, né, se ver livre dessa perseguição, ou livre de Saul. Ou seja, Davi não tinha um momento confortável para adorar da forma que ele precisava. Mas ao mesmo tempo, querido, nós precisamos compreender e entender que são momentos como esse que nós devemos prostrar e glorificar e exaltar a Deus, ao ponto de buscarmos direcionamento do Senhor, para que o Senhor possa estar nos
fortalecendo. Então, em primeiro lugar, Davi, ele tem sede dessa comunhão com Deus. Em primeiro lugar, Davi tem sede dessa relação com Deus, de estar diante de Deus, de estar adorando a Deus, de estar glorificando a Deus. A partir do verso de número 3, ele vai destacar sobre a questão da paz, né? De ter paz com Deus ou de ter paz em momentos contraditórios. Olha o que diz aqui: as minhas águas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me diz constantemente: onde está o teu Deus? E aí ele diz aqui: quando me lembro disso dentro de mim, derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então, perceba, querido, que agora Davi está dizendo que as lágrimas dele servem o quê? De mantimento, de dia e de noite, porque haviam vozes internas perguntando: aonde está o teu Deus, Davi? Cadê o teu Deus, Davi? Mas essas lágrimas, Davi aqui se derramando na presença do Senhor, e essas lágrimas serviram de mantimento para fortalecer a alma de Davi, que estava abatida. Essas lágrimas se serviram de reflexão para Davi, para ele entender que em momentos em que ele esteve ao ponto de buscar a presença de Deus, de ter a tranquilidade de buscar a presença do Senhor, ele não só glorificava a Deus, mas ele levava multidões, envolvia multidões em festa para a adoração ao Senhor. Ele era um exemplo de adorador, e como exemplo de adorador, pessoas também se sentiam motivadas a adorar a Deus, a glorificar a Deus pela vida de Davi, pela vida de um adorador. Ele era exemplo. E aqui nós precisamos entender que enquanto nós não temos paz, né, nós temos sede de paz de Deus, porque estamos passando por adversidades, passamos por lutas, nós precisamos compreender que devemos nos derramar na presença de Deus. E derramar na presença de Deus, às vezes, deve ser chorar copiosamente diante de Deus. E esse choro, essas lágrimas precisam ser lágrimas sinceras diante de Deus, ao ponto dessas lágrimas servirem para nós como alimento que vai nos fortalecendo, regando a nossa alma, trazendo paz, trazendo segurança sobre nós. Em terceiro lugar, nós vamos perceber que Davi, ele começa de uma forma muito específica. É como se ele estivesse combatendo essa situação, essas circunstâncias que ocorrem com ele, não só passando por perseguição com Saul, mas a sua alma estava abatida. E no verso de número 5 diz: por que está abatida a minha alma? Por que perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ele está dizendo assim: olha, alma, porque a minha alma está abatida, porque a minha alma está me perturbando, eu preciso esperar em Deus. Ou seja, querido, a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso jornadear diário precisa ser um jornadear diário diante da presença de Deus, e isso precisa ser notório todos os dias em nossa vida. Nós precisamos buscar a presença de Deus não por aquilo que Ele nos oferece, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa como vida em nós,
como permanência em nós. Por isso que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra todas as artimanhas do adversário. E aí nós precisamos entender que nos dias atuais nós vemos pessoas oprimidas, pessoas depressivas, exatamente, não somente por isso, mas das advertências que eu posso estar apontando aqui é exatamente isso, porque às vezes as pessoas passam por situações adversas, em vez de elas buscarem a presença de Deus, em vez em vez de nós nos lançarmos as cordas de amor de Deus, lançarmos os braços de Deus para que Ele possa ser esse mantimento, essa fortaleza em nós, nós nos debruçamos na alma abatida, na alma que tenta nos sucumbir, na alma que tenta nos abater, na alma que tenta nos manter de acordo com aquilo que nós estamos vivenciando. E nós não podemos ter esse comportamento de forma nenhuma. Eu sei que não é fácil, querido. Às vezes eu estou falando de algo que eu não que possivelmente em alguns momentos eu não vivi, você está vivenciando, mas eu quero dizer para você, querida, que a sua força está em Deus, querida, que a sua força está no Senhor. Então você precisa sim lutar, e lutar lutar às vezes é falar contra até mesmo o seu sentimento, como Davi está dizendo que por que está batida a minha alma, por que perturba dentro de mim? E ele dá uma resposta dizendo assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. No verso de número 6 ele diz: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon, desde o pequeno monte. Sabe o que eu acho interessante? É que Davi se volta agora para Deus, dizendo: ó meu Deus, a minha alma realmente está abatida. A minha alma está verdadeiramente abatida. Portanto, e aí ele se lembra dos momentos primordiais, dos momentos que ele passou com Deus, dos momentos magistrais de glorificação, de exaltação. Aqui ele diz: na terra do Jordão, no Hermon, nos pequenos montes. Ele vai lembrando de situações que ele passara com Deus, com alegria, com gozo, com satisfação, com enorme contentamento, com um enorme pensamento de adorador, de glorificar e exaltar a Deus. E esse deve ser o nosso sentimento, nos voltar para Deus no momento de fraqueza, no momento de luta, de prova, querido. Nós não devemos lutar com os nossos próprios braços, mas com as nossas próprias mãos. Pelo contrário, nós precisamos ter auxílio da mão poderosa de Deus sobre nós, da graça de Deus sobre nós, e voltarmos para Deus é lembrarmos de coisas, de sentimentos, de momentos, de vivenciamentos diante de Deus de forma gloriosa. E Davi está lembrando de momentos pactuais de Deus sobre a sua vida, de momentos verdadeiramente decisivos na sua vida, que trouxeram não só contentamento, mas que foram decisivos no seu relacionamento com Deus. E é isso que nós precisamos compreender, é isso que nós precisamos entender. É interessante que Davi, já no verso de número 7, diz: um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas catatumbas, todas as suas ondas e vagas passam sobre mim. Davi está dizendo: estou passando pelo vale da sombra da morte. Estou passando por situações adversas. A morte está à espreita. Mas ao mesmo tempo Davi entende
que o Senhor é a sua fortaleza, que o Senhor é a sua riqueza, que o Senhor é o seu amparo, que o Senhor é o seu refúgio, que o Senhor é a sua certeza de salvação, de segurança, de proteção, e que esse momento é só um momento. É como Paulo diz na sua palavra em Romanos, que ele diz assim: isso é momentâneo, isso é uma leve, né? Em Coríntios, desculpe, é uma leve, momentânea tribulação, mas que redundará em peso de glória. Aqui Davi está dizendo a mesma coisa, embora estou passando pelo vale da sombra da morte. Davi diz aqui no verso de número 8, contudo o Senhor me mandará de dia a sua misericórdia, e de noite uma canção estará comigo. A oração do Deus, a oração ao Deus da minha vida. Que nós podemos perceber aqui, embora Davi está passando pela sombra da morte, o Senhor, que é o cuidador, o Senhor que é o protetor, manda de dia a sua misericórdia. Misericórdia quer dizer, Deus tem compaixão das nossas dificuldades, das nossas misérias, das nossas lutas, das nossas agrúrias, das nossas impactos que nós temos, da nossa luta na arena da vida. Deus está conosco. Os leões estão tentando nos sucumbir, tentando nos estraçalhar, mas o Senhor está conosco a nos proteger. E aqui diz aqui, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, de noite uma canção está comigo. A oração ao Deus da minha vida. Aqui fala exatamente disso, querido. Se de dia, e aí se fala de situações adversas, de lutas, de embates que temos no nosso dia diário, à noite ele manda uma canção. Sabe o que é isso? É Deus cuidando. É Deus trazendo o quê? Paz, alegria, a sua misericórdia. Fala também do seu perdão, né, da sua graça sobre nós, do seu consolo. Aqui nós podemos também trazer um aspecto que Davi tem sede do consolo de Deus, e aí Deus está trazendo um consolo de Deus sobre Davi. No verso de número 9 diz, direi a Deus a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo, como ferida mortal em meus ossos, afronta os meus adversários, quanto todo dia me diz, onde está o teu Deus? É importante dizer que Davi, ele tem os momentos, como todos nós temos momentos de fragilidades. E Davi estava muito frágil, mas ao mesmo tempo, Davi estava consciente de toda a situação. Mas Davi aqui, ele aponta para uma situação em que havia tanta afronta, tanta dificuldade, que pessoas estavam dizendo, ou sem vozes estavam soando, dizendo, onde está o teu Deus? Nos dias atuais, talvez você está passando por isso, está passando por essas lutas, está passando por esses desafios, esses embates. Pessoas estão apontando apontando o processo que você está passando como talvez processo de pecado, processo de transgressão, dizendo, olha, você está nessa situação, é por causa disso, é por causa daquilo. Ei, querido, você deve olhar para o contemplador da sua alma, e esse contemplador da sua alma se chama Deus, e Deus está olhando para você com um olhar altivo. Ele cuida de você, ele te contempla, ele te vê, ele sabe as suas necessidades, ele sabe as suas demandas, e ele entende que em alguns momentos você vai estar frágil, e é aí aonde
entra a mão poderosa de Deus ao teu respeito. Aí é onde você vai entender e compreender que sem Deus ninguém fica de pé. Sem Deus ninguém se sustenta. Sem Deus ninguém tem o poder de se salvar ou tem o poder de viver uma vida plena em contentamento. É só com Deus, querido. É só com Deus, querida, que alguém, que o seu servo ou sua serva pode vivenciar as mais ricas misericórdias de Deus. Só com Deus. Só Ele pode nos fortalecer, só Ele pode nos guardar, só Ele pode nos manter de pé. Que nessa necessidade que temos de buscar a presença de Deus, precisamos compreender que Ele é o autor da nossa santificação, do nosso guardar, do nosso alimentar e do nosso sustentar em tempos de perigo, em tempos de guerra, em tempos de embate. É o Senhor que nos protege. No verso de número 11, diz assim: por que está batida a minha alma? Porque perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. É esse Deus que servimos, é esse Deus que adoramos, é esse Deus que buscamos. Ou seja, nós precisamos ter sede também do perdão de Deus, como eu havia falado, sede do consolo de Deus. Precisamos ter sede do gozo de Deus. Precisamos ter sede da proteção de Deus. Que você possa, nos momentos difíceis da tua vida, permanecer com a sede do Deus vivo. E Ele vai te contemplar, Ele vai cuidar de você, Ele vai te trazer alimento necessário, como Ele fez com Daniel, como Ele fez com muitos homens de Deus. Ele fará com você, filho de Deus, filha de Deus. Que o Espírito Santo possa te consolar, que Ele possa trazer graça e gozo para a tua vida, em nome de Jesus. Oremos. Antes de orar, eu quero dizer para você, compartilhe esse vídeo, para que mais vidas possam ser edificadas pelo poder dessa palavra. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, nos ajude a pregar o evangelho. Amém? Oremos. Pai eterno, Deus santo, Deus justo, toma em tuas mãos as nossas vidas, nos guarde, nos proteja, nos fortaleça, que o teu Espírito Santo possa trazer paz, alegria, gozo, santificação e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até o próximo vídeo, até a próxima reflexão.